Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Mãe de Deus, nós consagramos ao seu coração imaculado essa catequese de hoje, te imploramos, passa à frente, para que seja tudo para a honra e glória de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nossos anjos da guarda roguem por nós e nos ajudem a mergulhar nos mistérios de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Pio de Pietrelcina. Amém. Então, pessoal, boa noite. Vamos falar hoje sobre as revelações de Nossa Senhora, sobre a Mariofania. E como estamos em maio, apesar de que o dia de Nossa Senhora de Fátima foi dia 13, sábado passado, hoje é dia 17, né? Mas o mês é um mês mariano, e dentre as aparições de Nossa Senhora, dentre as Mariofanias, na minha opinião, não existe aparição mais maravilhosa e mais tremenda do que a aparição de Fátima, né? Na minha opinião, essa é a mais importante de todas as aparições. Eu não vou falar que é mais importante pro vidente, né? Porque pro vidente, como eu estava falando com vocês antes de a gente começar a gravar o vídeo, eu acho que não teve nenhuma aparição tão tremenda como a de Nossa Senhora das Graças, a Santa Catarina Laboré na Rua de Bac, né? Porque Santa Catarina deitou no colo de Nossa Senhora, né? Santa Catarina tocou Nossa Senhora pegou nas mãos de Santa Catarina, né? Então, assim, Santa Catarina Laboré teve uma experiência única na história com a Santíssima Virgem, né? Depois que ela ressuscitou e foi assunta aos céus. Mas, para a igreja e para o mundo, com certeza, a aparição mais importante é a aparição de Fátima. Então vamos falar um pouco da Mariofania e vamos usar a aparição de Fátima como pano de fundo dessa catequese, né? Antes de mais nada, eu quero pegar o Catecismo da Igreja Católica, o nosso Google, né? Nosso Google, que a gente tira nossas dúvidas. Qualquer dúvida de fé que a gente tem que procurar aqui nesse Google aqui. E vamos ver o que significa as revelações privadas. Antes de ler, eu preciso falar para vocês o que é uma revelação privada, né? Capítulo, parágrafo 77. Vou deixar aqui marcado. Eu falei para vocês, não sei se vocês se recordam, nas catequeses anteriores, que a revelação, com R maiúsculo, a revelação se encerrou com a morte do último apóstolo. Vocês lembram disso? Tudo que existe na realidade espiritual, no mundo espiritual de Deus, no coração de Deus, já foi revelado por Jesus e pelos apóstolos. Então a revelação se encerrou com o último apóstolo. Não existe novidade. Se alguém chegar para vocês com uma novidade, é heresia. Aí existe uma quarta pessoa da Santíssima Trindade, heresia. A terceira pessoa da Santíssima Trindade se revelou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante, que é o Pentecostes, o Espírito Santo. Sendo que o Espírito Santo já havia sido muito antes, ali foi uma teofania, né, o Pentecostes, mas o Espírito Santo já tinha sido anunciado por Jesus várias vezes. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o meu Espírito. Ele vos ensinará todas as coisas, e assim por diante. Não vos deixarei órfãos, mandar-vos-ei o meu Espírito. João capítulo 16. João capítulo 16, Jesus fala várias vezes que ele vai mandar o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, né? Enfim, então tudo que precisava ser revelado sobre os mistérios de Deus já foi revelado. Essa é a revelação.
e se encerrou com a morte do último apóstolo. A igreja apenas entende e ensina a revelação. A igreja interpreta a revelação. Mas a revelação já se encerrou. Agora a gente entende, interpreta e vive o que Jesus e os apóstolos nos revelaram, né? Por exemplo, os 7 sacramentos foram todos fundados por Jesus. Todos eles. A Eucaristia, Jesus fundou em Mateus 26, versículo 26, quando ele disse: tomai todos e comei, isto é meu corpo. O sacramento da unção dos enfermos, Jesus fundou quando ele curava os doentes. O sacramento da remissão dos pecados, a confissão, Jesus fundou em João, capítulo 20, quando ele entra no cenáculo e diz: a paz esteja convosco, os pecados a quem perdoares serão perdoados, os pecados a quem retiveres serão retidos. E assim por diante. O batismo Jesus fundou quando ele foi batizado por João, teve uma teofania, que veio o Espírito Santo e a voz do Pai dizendo: esse é meu Filho muito amado, em quem põe toda a minha afeição, ouviu. Então todos os sacramentos foram fundados por Jesus. Então você vê que a revelação já se encerrou. Até hoje a igreja medita sobre os sacramentos, mas é algo que foi revelado pelo Senhor, foi fundado por Jesus. Essa é a revelação. Quando alguém fala de revelação, se diz a isso, se refere a isso. Só que existem revelações privadas. O que são as revelações privadas? Revelações privadas é quando Deus ou a Santíssima Virgem escolhem uma pessoa para revelar àquela pessoa algo. Só que isso que a Santíssima Virgem ou que o próprio Jesus, como ele revelou a Santa Faustina Kowalska, ele não tem novidade nenhuma. Por exemplo, Jesus, o que Jesus falou para Santa Faustina Kowalska? Que ele é o Deus de misericórdia e que a misericórdia dele é a última tábua de salvação. Mas qual a novidade nisso? Nenhuma. Jesus sempre se revelou como Deus de misericórdia. Então você vê que isso não traz nenhuma novidade, mas é uma meditação e uma reflexão sobre aquilo que já havia sido revelado. Quando Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não está sendo o Deus de misericórdia? Quando ele está na cruz pregado, ele olha para o bom ladrão e fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não está sendo Deus de misericórdia? Quando ele olha para os pecadores que falam: desce da cruz, você não é Deus, ele fala assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele não é o Deus de misericórdia? Então quando ele vem a Santa Faustina Kowalska e dá uma revelação privada para ela, dizendo que ele é o Deus da misericórdia, e que do seu peito jorrou o sangue e água, que aquele sangue e água são os raios da sua misericórdia, ele nada mais está lembrando do Evangelho. Porque o Evangelho está escrito lá, que o peito de Jesus foi transpassado pela lança, do qual jorrou sangue e água. Você vê que então a revelação privada, ela é uma reflexão, uma meditação sobre a grande revelação que já foi feita e que já se encerrou com a morte do último apóstolo. Então, se alguém falar para vocês: ó, Nossa Senhora apareceu para mim e ela me revelou que a segunda vinda de Jesus vai ser dia 22 de agosto de 2023. Mentira. Porque Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai. Então como é que Nossa Senhora podia aparecer e falar, marcar uma data, uma hora, se o próprio Jesus disse que não tem data e hora para anunciar para a gente? Então é uma mentira. Se tiver uma revelação privada que nega a revelação, a grande revelação que se encerrou com a morte do último apóstolo, é uma mentira. E isso que a igreja usa como parâmetro para analisar as revelações privadas. Então, quando alguém chega para o bispo é a autoridade eclesiástica que autoriza e que aprova aquela revelação. Por exemplo, Nossa Senhora das Lágrimas, que estávamos falando, que apareceu em Campinas, a irmã Amália Guerri, na década de 30. Essa aparição foi aprovada por Dom Barreto, que era o bispo à época. O Dom Barreto aprovou, tem um imprimato, então é uma revelação autêntica e verdadeira, porque o bispo da igreja aprovou. Então o bispo precisa aprovar a aparição de Fátima, de Nossa Senhora das Graças, de Nossa Senhora de Lourdes, de Nossa Senhora de Meio, precisa ser aprovada pelo bispo. O que o bispo diz? Essa revelação em nada agride a fé e em nada contradiz o tripé. Quem lembra do tripé? Quem lembra do tripé aí? Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Então a revelação não pode ir de contra o tripé. Nossa Senhora me apareceu e disse que ela vai voltar dia 23 de agosto de 2023. Mas a tradição diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Está vendo que fere a Sagrada Tradição? A Sagrada Escritura, Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas somente o Pai. Fere a Escritura. No magistério da igreja sempre foi ensinado que a volta de Jesus virá de repente.
para julgar os vivos e os mortos, mas não se sabe a hora. Então fere o magistério, fere o tripé. Então é uma aparição falsa. Entendeu? Então precisa ter esses sinais. Não é preciso, não importa que tenha milagres, prodígios, pode ter milagres, mas o demônio também é capaz de fazer milagres. Para você ter uma ideia, quando Nossa Senhora apareceu em Lourdes, a Santa Bernadette Soubirous, a Santa Bernadette era uma menina analfabeta, não falava francês, falava o dialeto da região dela. E pega aqui essa mochila para mim, amado, por favor. Obrigado. Tem um terço aqui, vou usar um terço. Vou pegar meu terço aqui. Você falou da coroa das lágrimas, Coroa das lágrimas. Daqui a pouco eu vou rezar. Chegando depois aqui, eu vou rezar a coroa das lágrimas. Coroa das lágrimas, Nossa Senhora. A senhora deu a irmã Amália Guerreiro. Aqui no Brasil, em Campinas. É? Pode ser uma benção. Que benção. Nossa Senhora então aparece para Bernadette, né? Bernadette Soubirous. E Bernadette sabia que existiam falsas e verdadeiras aparições. Santa Bernadette, apesar de ser uma menininha ignorante na cultura, né? Era uma menina extremamente católica. E ela sabia da revelação. Ela sabia do tripé, da Sagrada Tradição, da Sagrada Escritura e do Sagrado Magistério. E ela sabia, inclusive, de demonologia. Sabia que o demônio é capaz de se revestir e se parecer com um anjo de luz. E quando ela vê Nossa Senhora, ela fala assim, será que é mesmo do céu? Ou será que é o demônio disfarçado? E aí ela tem um macetão. Ela pega o terço dela e aponta para Nossa Senhora o terço. Nossa Senhora de Lourdes. E Nossa Senhora de Lourdes tinha um terço também no braço. Nossa Senhora de Lourdes aparece assim, ela tira o terço do braço, Nossa Senhora de Lourdes tira o terço do braço, pega a cruz do terço e traça sobre si o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a Santa Bernadette fala, então é do céu. Que o demônio não seria capaz de traçar sobre si a cruz. Então é do céu. Aí depois de várias aparições que Nossa Senhora vai dizer para ela, né? Je suis l'Immaculée Conception. Sou a Imaculada Conceição. Aquela história que a gente meditou semana passada, né? Enfim. Então, essas revelações privadas, elas não são dogmas de fé. Lembra que a gente falou semana passada do dogma de fé? O que é o dogma de fé? Uma verdade incontestável, que se eu não acreditar naquela verdade, eu não sou católico. Isso é o dogma de fé. Eu preciso acreditar que Nossa Senhora apareceu em Fátima para ser católico? É uma revelação privada aos 3 pastorinhos. Se você não acreditar na aparição de Fátima, isso não te exclui da fé, você continua católico. Você precisa acreditar nos dogmas e na revelação que se encerrou com o último apóstolo. Mas, uma vez, foram procurar o São João Maria Vianney, o cura d'Ácio. Acontece que Nossa Senhora havia aparecido em La Salette em 1851, né? A época do cura d'Ácio. O cura d'Ácio também é francês. La Salette fica nos Alpes franceses. E o São João Maria Vianney já tinha uma grande fama de santidade. Foram então a Ars, que é a cidade que ele era pároco, perguntaram para ele: o senhor acredita na aparição de La Salette? E ele disse assim: não sei, não tive nenhum dado ainda concreto, como é que eu posso falar? Então vamos trazer o vidente aqui para o senhor conversar com ele. Pode trazer. Trouxeram o vidente que tinha visto Nossa Senhora da Salette, um menino. Era um menino e uma menina. Trouxeram o menino. E São João Maria Vianney conversou com ele a sós. Depois de conversar com o vidente, ele disse para o pessoal: eu creio na aparição de Nossa Senhora da Salette. É verdade. Ela realmente apareceu para esse menino. E aí falaram para ele: mas padre, e se eu não quiser acreditar? Se você não quiser acreditar, você não vai para o inferno. Não é pecado se você não quiser acreditar. Mas imagina você, se você enviasse a sua mãe para dar um recado para um servo, para um empregado seu, e o seu servo se recusasse a acreditar na sua mãe, seria no mínimo uma grande desfeita, não é? Então, assim, com isso, São João Maria Vianney diz: é importante que a gente ouça as mensagens que Nossa Senhora nos diz.
mesmo não sendo dogma de fé, né? Muitas coisas não são dogmas de fé, mas são importantes para a nossa salvação, entendeu? São importantes para a nossa salvação. Por exemplo, a oração do terço. É dogma de fé que você precisa rezar o terço? Não é dogma de fé, mas é importantíssimo, é fundamental. E a tradição e o magistério ensinam que a gente precisa rezar o terço. Entendeu? Porque o dogma de fé, o dogma, é algo incontestável e importantíssimo para a igreja. Importantíssimo. É possível que você vá para o céu sem rezar o terço? É possível. É preciso que você seja batizado, que você ame a Jesus. Entendeu? Mas é uma ferramenta importante para chegar no céu. É impossível chegar no céu sem rezar o terço? Não, é possível chegar no céu sem rezar o terço. É mais difícil. É mais difícil o caminho. Rezando o terço é mais fácil. Você entendeu? Por isso que não é um dogma de fé você rezar o terço. Agora, é possível você chegar no céu sem acreditar que Jesus está presente na Eucaristia? É impossível. Porque Jesus diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida eterna. Em João 6, ele disse. Então é impossível. Ele disse que é impossível e ele é a verdade. Por isso que a Eucaristia é dogma de fé. Vocês entenderam o que é o dogma de fé? Então vamos falar aqui das teofanias e das revelações privadas a partir do parágrafo 67 do Catecismo da Igreja Católica, né? Ele diz assim, já no parágrafo 66, vou ler um pedaço do parágrafo 66, que fala sobre a grande revelação. Diz assim: a economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará, e não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é aquilo que eu falei. A revelação se encerrou com os últimos apóstolos, e a última coisa que vai acontecer é quando Jesus vai voltar na sua glória. Tudo já foi revelado. Agora a gente só espera para saber o dia que ele vai chegar. E que dia que Jesus vai chegar? Como é que a gente vai saber? Quando a gente vê ele nas nuvens. Quando a gente vê Jesus, a gente sabe, hoje é dia 17 de maio, então é hoje que Jesus volta, porque ele já está lá, ó, ele lá, ó, voltou. Entendeu? E continua o catecismo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, olha o que diz aqui no parágrafo 66, a revelação está terminada. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Então, a igreja interpreta a revelação que já terminou com a morte do último apóstolo. Certo? A revelação já está completa. Agora a igreja interpreta. E vai falar agora no parágrafo 67, o catecismo vai falar sobre as revelações privadas. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da igreja, como Nossa Senhora de Fátima foi reconhecida pela autoridade da igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. O que é o depósito da fé? O depósito da fé são as revelações oficiais, a revelação com R maiúsculo, que se encerrou com a morte do último apóstolo. A função das revelações privadas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da igreja. Quem que são o magistério da igreja? Vocês lembram? Quem que é o magistério da igreja? Faz parte do tripé. Quem que é? É o Papa e todos os bispos atualmente e ao longo de toda a história da igreja. Então o magistério da igreja aqui o catecismo se referindo aos bispos. Guiado pelo magistério da igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Como eu falei para vocês, se apareceu uma revelação dizendo que, marcando, por exemplo, uma data que Jesus vai voltar, ou se aparecer uma revelação dizendo que Jesus não está presente na Eucaristia, que é apenas um símbolo, é heresia, é mentira, não é a revelação verdadeira. A revelação não pode contradizer a grande revelação com R, não pode contradizer a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes,
que se fundamentam em tais revelações, como, por exemplo, o protestantismo, que nega várias verdades de fé, porque o Lutero entendeu que era assim. Só que isso é heresia, certo? Então entendemos o que é a grande revelação. Alguém tem alguma dúvida do que é a revelação? Não? Quem pode falar para nós o que é a revelação? Quem se voluntaria? Tem coragem? Tem coragem? Fala para nós o que é a revelação. Não? Você? Não. A revelação é tudo que Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram. E terminou com a morte do último apóstolo. Certo? São João. Foi o único que não foi mártir. Morreu de velhinho. E ele era o caçula também, né? Então, ele foi o último a morrer. Inclusive, São João, quando ele estava morrendo, ele escreveu um livro que se chama Revelação, que é o Apocalipse. Apocalipse significa revelação. É o último livro da Bíblia e foi escrito pelo último apóstolo que morreu. Então a revelação se encerra no Apocalipse. Certo? E aí, então, nós temos ao longo da história da igreja revelações privadas. Diversos santos tiveram revelações privadas. Santa Catarina de Sena, Santa Catarina, Ana Catarina Emmerich, Santa Catarina Laboré. Você vê que Catarina é um nome de santo mesmo, né? Tem várias santas com o nome de Catarina. Inclusive Santa Brígida, que era a rainha da Suécia, ela tem uma filha também que chama Catarina, que também é santa. Santa Catarina da Suécia. Então, cara, se tiver uma filha aí, vocês põem o nome de Catarina que vai dar certo, hein? Então, essas catarinaiadas toda aí, ó, Santa Catarina Laboré, Santa Catarina de Sena, Santa Catarina, Ana Catarina Emmerich, Santa Catarina da Suécia, e diversas outras santas, como os 3 pastorinhos, tiveram revelações privadas. Essas revelações privadas precisam ser estudadas pelo bispo do local. Então, quando alguém tem uma revelação privada, a pessoa deve submeter essa revelação privada ao seu bispo diocesano. E o bispo diocesano vai analisar essa revelação privada, olhando o tripé. Essa revelação privada fere a Sagrada Tradição? Fere a Sagrada Escritura? Fere o Sagrado Magistério? Não. Não fere a Sagrada Tradição, nem a Sagrada Escritura, nem o Sagrado Magistério. Quais são as consequências dessa revelação na vida do vidente e na vida do povo? Por exemplo, quem viu Nossa Senhora de Lourdes? Santa Bernadette Soubirous. Então, qual foi a consequência da visão? Ficou santa? Quem viu Nossa Senhora das Graças e na Rue de Bac? Santa Catarina Laboré. Qual foi a consequência? Ficou santa? Quem viu Nossa Senhora de Fátima? São Jacinto Marto, São Francisco Marto, Santa Jacinta Marto, ficaram santos. A irmã Lúcia não é canonizada ainda, porque morreu recentemente, mas tenho certeza que será canonizada. Então, aqueles que veem Nossa Senhora, que têm revelações, se santificam, ficam santos. Quem que viu Jesus misericordioso em Cracóvia, lá em Varsóvia, na Polônia? Santa Faustina Kowalska. Ficou santa? Então a revelação santifica a pessoa, revelação privada. Então qual é a consequência da revelação na vida dessa pessoa? Essa pessoa é santa? Ela tem uma vida de santidade? Tem. Bom sinal. Qual é a consequência dessa revelação no povo? O povo se converteu? O povo melhorou? Largou pecado? Largou pecado, se melhorou, se converteu. Então, é uma revelação autêntica, o bispo dá a chancela dele. Entendeu? Milagres podem haver ou não haver. Porque o demônio também tem poder de fazer coisas que a gente pode julgar como milagre. Porque ele é um espírito, né? E como espírito ele pode até mesmo mover a matéria. Mas não é um milagre. Ele pode fazer ilusões, que não são milagres. E as pessoas podem tomar aquilo como milagre. Então a manifestação, a revelação é verdadeira, a revelação privada é verdadeira porque teve um milagre. Eu estava doente, estava com a coluna travada, eu estava com uma enfermidade que o médico disse que não tinha cura e fui curado. Acontece que o demônio ele pode colocar em você uma falsa enfermidade através de uma opressão demoníaca. Depois ele tira essa falsa enfermidade e a pessoa acha que está curada. Você ouviu falar do Dr. Fritz? Aquele médico espírita lá, que diz que é um espírito que é a própria ação do demônio. O demônio põe a enfermidade na pessoa, a pessoa procura o espírita lá, o espírita faz um procedimento nada a ver lá e a pessoa fica sem aquela enfermidade. Por quê? Porque foi o próprio demônio que colocou, depois o próprio demônio tirou. Eu ponho esse texto aqui.
A maneira que eu coloquei esse texto, eu posso tirar esse texto. E é o que o demônio faz. Entendeu? É o que o demônio faz. Então os milagres não são por si só elementos para dizer se a revelação privada é verdadeira ou é falsa. Mas o bispo vai analisar esse tripé nosso aí, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, as consequências da revelação na vida do vidente, se o vidente ficou santo, e na vida do povo, se o povo ficou santo. E aí então o bispo vai dizer se ele aprova ou se ele não aprova essa aparição. Vocês ouviram falar da aparição de Nossa Senhora em Jacareí, um tempo atrás aí? Volta de 2008, 2006, 2000 e pouquinho. Então a senhora de repente estaria aparecendo em Jacareí, né? Por um vidente chamado Marcos Tadeu. E quando eu tive notícia disso, eu fui a Jacareí, conversei com um padre lá, o padre Wendel Ribeiro, e perguntei: padre, qual é a posição do bispo com relação a essa suposta aparição de Nossa Senhora aqui em Jacareí? O padre disse: o bispo reprovou porque o vidente não quis se submeter e obedecer à igreja. Olha só, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, as consequências na vida do vidente. O vidente que não quer obedecer, pô, era para ele ficar santo, o cara não quer nem obedecer ao bispo. Então o bispo reprovou. Então o bispo reprovou, acabou. Não se fala mais disso, esquece isso. Entendeu? Esquece essa aparição. Ah, mas se for uma aparição verdadeira e o bispo, por um engano, reprovar, Nossa Senhora dá um jeito. Ela não deu um jeito em Lourdes? O padre não estava acreditando. Então Nossa Senhora disse para Santa Bernadette: fala para ele que eu sou Imaculada Conceição. Ela não tinha como saber do dogma que havia sido proclamado. O padre sabia. Então Nossa Senhora foi lá e falou para o padre. Ela disse que ela é Imaculada Conceição. O padre acreditou. O bispo acreditou. Em Simbres, Nossa Senhora apareceu as meninas lá, e as meninas eram ignorantes, Nordeste, sertão lá do Nordeste. E o padre era alemão. O padre falou assim: é Nossa Senhora que aparece para vocês? É. Então eu vou falar com ela em alemão. Fala que eu traduzo. O padre falava alemão, aí ela olhava para Nossa Senhora. A Nossa Senhora disse que é isso. O padre: é possível que essa menina saiba alemão? Ele falava outra coisa em alemão. A menina: a Nossa Senhora disse isso. E respondia tudo. E questões de teologia, questão dogmática, questões de mariologia, questões de teologia avançada. Aquelas meninas eram ignorantes, a menina falava, nem ler e escrever. Era impossível que elas soubessem aquele grau de teologia, e muito menos que elas soubessem aquela língua, o alemão. Aí o padre ainda: não é possível, então eu vou falar em latim. Falou em latim com elas. Pergunta para Nossa Senhora isso, falou em latim. E ela: Nossa Senhora disse isso. E todas as respostas exatamente na teologia, certinho. Aí o padre acreditou que realmente era a Santíssima Virgem. Enfim, e não negava a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério. Os videntes santificavam e santificavam o povo, certo? Então isso é a mariofania, que Nossa Senhora muitas vezes visita o seu povo em momentos de dificuldade. Nossa Senhora é mãe. Em João, capítulo 19, versículo 25, aos pés da cruz estavam São João, Santa Maria Madalena, Nossa Senhora e Nossa Senhora, né? Jesus olha para João. João, como eu falei para vocês, era o caçula dos apóstolos, e é o único apóstolo que esteve aos pés da cruz. João estava desolado, João tinha perdido tudo. Seu tudo morria naquela cruz. João não tinha mais razão para viver. Jesus já tinha dito que ele ressuscitaria no terceiro dia, mas João não tinha entendido. Mas Nossa Senhora tinha entendido. Então João fala assim: esse menino não vai aguentar. Ele olha para Nossa Senhora e fala: eis aí a tua mãe. Diz para Nossa Senhora: eis aí o teu filho. E a partir daquele momento, o discípulo acolheu Nossa Senhora na sua casa. São João não escreve o nome dele no Evangelho, ele escreve o discípulo. Porque todo aquele que acolhe Nossa Senhora é o discípulo amado de Jesus e é o filho de Nossa Senhora. E como ela é mãe, ao longo da história, quando ela vê o povo de Deus passando uma dificuldade, ela vem socorrer. E foi isso que ela fez em Fátima. Vamos falar agora sobre o milagre de aparição de Fátima, né? 1916, o anjo de Portugal aparece aos 3 pastorinhos em Valinhos. Ele aparece aos 3 pastorinhos e ele se apresenta como anjo de Portugal. Diz que Jesus estava sendo muito ofendido. Jesus precisava de reparação. O que estava acontecendo em Portugal? Qual era o contexto histórico de Portugal? Por que Jesus estava sendo muito
ofendido em Portugal. Portugal havia sido tomado pela maçonaria, certo? E em 1913, o último rei de Portugal caiu. Portugal não era mais um país católico, era um país maçônico. E a igreja e as coisas de Deus estavam começando a ser excluídas da sociedade. O catolicismo em Portugal estava sofrendo um grande ataque da maçonaria, né? A maçonaria realmente queria destruir a igreja em Portugal. Acontece também que em 1917, aquele mesmo ano que Nossa Senhora apareceu, em fevereiro de 1917, houve a Revolução Comunista na França, na Rússia. A Rússia se tornou comunista. E expulsou quem da Rússia? O rei, né? O imperador russo. E começou também em 1917 uma guerra, a Primeira Guerra Mundial. Eles estavam na Primeira Guerra Mundial, né? Na verdade começou em 1914, ainda estava a Primeira Guerra Mundial. Então você vê que o mundo estava um reboliço, né? O mundo estava um reboliço. Diversas almas estavam se perdendo, porque o anticlericalismo crescia, a cultura anticristã crescia, a guerra avançava na Europa, a Rússia se tornava comunista. O que é o comunismo? Marxismo. O marxismo é uma ideologia materialista e anticristã e ateia. Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Você sabe o que é ópio? Ópio é a planta que dá origem à cocaína. Então ele quer dizer que assim como a cocaína entorpece a pessoa, a religião entorpece o povo aceita tudo. Então ele dizia que era preciso criar um país sem Deus, né? Um país sem Deus, uma nação sem Deus, e que o comunismo ofereceria a felicidade nessa terra, a grande mentira comunista, que a felicidade estava nos bens materiais e que os bens materiais você conquista pelo trabalho. Por isso que o símbolo do comunismo é a foice e o martelo, que são instrumentos de trabalho, né? Por isso que os partidos comunistas têm essa ideação aí de trabalho, né? Como por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, PT, que é um partido de esquerda, comunista, né? E Nossa Senhora então vem em socorro ao povo, vem em socorro ao mundo, né? Ela vem em socorro ao mundo. E ela aparece depois, como eu disse, em 1916, o anjo custódio de Portugal, o anjo da guarda de Portugal, aparece aos 3 pastorinhos, pergunta se eles estão dispostos a se sacrificar, a oferecer sacrifícios para reparar as ofensas e os ultrajes que Jesus tem sofrido. Ofensas e ultrajes que Jesus tinha sofrido em Portugal e no mundo, que estava virado de cabeça para baixo. Os pastorinhos dizem: nós estamos preparados. Depois, no outro dia, o anjo de Portugal volta e apresenta para eles o Santíssimo Sacramento, a comunhão, a Eucaristia. Ensina eles a rezarem adorando Jesus e reparando o coração de Jesus. Eles se ajoelham, a Eucaristia fica flutuando diante deles, e o anjo ensina-lhes a rezar aquela oração: meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E os pastorzinhos fazem a primeira comunhão das mãos do anjo. Eles comungaram pela primeira vez das mãos do anjo de Portugal. O anjo deu a comunhão para eles. Eles recebem então a comunhão, faz a primeira comunhão das mãos do anjo. Quem já fez a primeira comunhão aqui da mão de um anjo? Só os 3 pastorinhos fizeram a primeira. Olha que coisa maravilhosa isso. Eles fizeram a primeira comunhão das mãos de um anjo. Eles ficam maravilhados. E aí eles dizem: nós vimos o anjo. Nós vimos o anjo de Portugal. Eu queria ver a Nossa Senhora. Vocês lembram do pedido de Santa Catarina Laboré, a São Vicente de Paulo? Eu quero ver Nossa Senhora. E os pastorinhos disseram a mesma coisa: eu quero ver Nossa Senhora. Quero ver Nossa Senhora. Então, em 1917, no dia 13 de maio, né, como diz a canção, a 13 de maio, na Cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. A 13 de maio, então, eles estão na Cova da Iria. Cova é porque era uma depressão, assim, né? Um terreno que era mais baixo, assim. Chamava de cova, esse tipo de terreno. Aqui no Brasil a gente chama de depressão ou de vale, né? Vale do Paraíba, né? Vale. Lá chama de, né? Em Portugal se chamava de cova. Nessa Cova da Iria, o nome é Iria, porque segundo a tradição ali houve, antes dos mouros invadirem Portugal, uma igreja
em honra a Santa Irene. Então já é um lugar cristão, né? Cova da Iria, por causa de Santa Irene. Essa igreja não existia mais, já tinha sido desfeita, mas ficou o nome ainda do local, né? Cova da Iria. Eles ouvem um relâmpago, eles veem um relâmpago no céu. Eles falam, vai chover. A irmã Lúcia tinha 10 anos, Jacinta tinha 6, o Francisco tinha 8. Vai chover, vamos voltar para casa. Eles eram pastorinhos. Enquanto eles estavam descendo para voltar para casa, de repente eles viram uma grande luz e eles veem a Santíssima Virgem. A irmã Lúcia disse que Nossa Senhora brilhava tanto, de uma luz tão tremenda que era quase transparente. Das mãos de Nossa Senhora pendia o Santo Terço, o Rosário. Eu quero ler para vocês aqui o que Nossa Senhora disse para os pastorinhos na primeira aparição em 1917, naquele dia 13 de maio. Ela diz assim, Lúcia diz, então vamos embora, né, com a Jacinta, e aqui é a aparição. Nossa Senhora diz, não tenhas medo, eu não faço mal. E Lúcia pergunta, de onde é vós-me-ser? Nossa Senhora diz, eu sou do céu. E o que é que vós-me-ser me quer? Ou seja, o que você quer de mim? Né? Nossa Senhora diz, eu vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que eu quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. E a irmã Lúcia pergunta então, e eu também vou para o céu? Nossa Senhora diz, sim, você vai para o céu. Sim, vais. E a Jacinta vai para o céu? Nossa Senhora diz, também. E o Francisco? Francisco vai para o céu? Também. Mas ele tem que rezar muitos terços. Nossa Senhora diz. E ela diz, lembrei-me então de perguntar por 2 raparigas. 2 moças, né? 2 meninas. Rapariga seria uma moça de 20 e poucos anos, né? Lembrei-me então de perguntar de 2 raparigas que tinham morrido há pouco. Eram minhas amigas e estavam em minha casa a aprender a ter cedeiras com minha irmã mais velha. E ela diz, e a Maria das Neves já está no céu? A senhora diz, sim, está. Parece-me que devia ter uns 17 anos, rapariga, 17 anos. E a Amélia? A Amélia estará no purgatório até o fim do mundo. Parece-me que devia ter 18 anos. Então, ela pergunta essas 2 meninas, a senhora fala, uma está no céu e a outra, a Amélia, está no purgatório até o fim do mundo. Confesso para vocês que até hoje, desde que eu li essa mensagem, há muitos anos atrás, sempre rezo pela alma da Amélia. Se ela está no purgatório, temos que rezar pelas almas do purgatório. Aqui está uma alma que eu tenho certeza que está no purgatório, porque Nossa Senhora disse. Então eu rezo muito pela alma da Amélia. E aí Nossa Senhora pergunta, o que o anjo da guarda tinha perguntado, o anjo da guarda de Portugal tinha perguntado para eles? Vocês querem reparar o Sagrado Coração de Jesus? Eles dizem, queremos. Nossa Senhora faz a mesma pergunta. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Então aí está a primeira questão que Nossa Senhora de Fátima traz. Jesus está sendo muito ofendido. Vocês querem sofrer para reparar o coração de Jesus pela conversão dos pecadores? E a irmã Lúcia diz, sim, queremos. Olha que ela já responde pelos 2, né? Deixa nem a Jacinta e o Francisco responder, não. Nós queremos. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar essas últimas palavras, a graça de Deus será o vosso conforto, que abriu pela primeira vez as mãos. Então a senhora abre as mãos. Comunicou-nos uma luz tão intensa, a senhora derrama sobre eles uma luz tão intensa, como que reflexo delas expelia, que penetrando no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz. Então eles recebem essa luz das mãos de Nossa Senhora, eles percebem que essa luz era o próprio Deus. Vemos mais claramente que nos vemos no melhor espelho. Eles se viram mesmo em Deus, né? Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente, ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento.
Quem que tinha ensinado eles a adorar e a reparar Jesus no Santíssimo Sacramento? O anjo da guarda de Portugal, um ano antes. E eles aprenderam, né? Passados os primeiros momentos, parece que Nossa Senhora ficou um tempinho com eles ali. Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias, para alcançar a paz do mundo e o fim da guerra. Em seguida começou-se a elevar serenamente, subir em direção ao nascente, até desaparecer. A Nossa Senhora diz, nessa primeira aparição, que se eles querem sofrer, oferecer penitências pela conversão dos pecadores e para reparar o coração de Jesus, eles dizem: quero. Ela pede a oração do terço. Aqui está o núcleo da mensagem de Fátima. A Senhora vai aparecer 6 vezes. 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho. Em agosto ela não consegue aparecer dia 13, porque no dia 13 de maio os pastorinhos são sequestrados. Você recebe uma tortura psicológica. A Senhora aparece bem depois. Essa é uma longa história, eu não vou explicar esse sequestro deles, porque senão a gente ia ficar aqui muito tempo. Enfim, mas em agosto não aparece dia 13 porque os pastorinhos estavam sequestrados. Aí depois ela aparece dia 13 de setembro e por fim dia 13 de outubro. Essas 6 aparições. Nas 6 aparições, a Senhora diz em todas elas, rezem o terço todos os dias. Reze o terço todos os dias. Na segunda aparição, dia 13 de junho, a Senhora leva os pastorinhos a ver o inferno. Eles veem o inferno. E a Nossa Senhora diz: vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Depois, dia 13 de julho, ela diz, na outra aparição: muitas almas vão para o inferno porque não há quem se sacrifique e reze por elas. Lembrando a primeira aparição: você quer oferecer sacrifício pelos pecadores? Reze o terço. Depois, em julho, a mesma ideia: muitas almas vão ao inferno porque não há quem se sacrifique e reze por elas. Depois ela diz sobre os erros da Rússia. Ela diz: é preciso que me consagrem à Rússia. Consagrem a Rússia ao meu Imaculado Coração, senão a Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. De fato, a Rússia não foi consagrada a Nossa Senhora como deveria, e de fato o comunismo se espalhou pelo mundo, chegando até o Brasil, infelizmente. Essa desgraça, né? E depois, no dia 13 de outubro, tem um grande milagre do sol. Grande milagre do sol. A última aparição, que não é a última, na verdade, porque, na minha opinião, eu gosto de estudar a aparição de Fátima, porque essa aparição tem tudo a ver com a minha vida. Porque eu nasci numa cidade, né, que se chama Volta Redonda, e nessa cidade, eu nasci num bairro de São Luís, né, São Luís, e eu não fui batizado no bairro que eu nasci. Eu nasci dia 2 de julho de 1980, eu fui batizado dia 4 de janeiro de 1981. Mas não fui batizado no bairro que eu nasci, eu fui batizado em outra cidade. E meu pai me levou para batizar numa cidade, numa paróquia, em que a padroeira era Nossa Senhora de Fátima. Desde então, Nossa Senhora de Fátima acompanha a minha vida. Depois, em 2001, eu me consagrei a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grande de Montfort. Então, eu nasci no bairro de São Luís, né? Batizado numa igreja de Nossa Senhora de Fátima, e me consagrei pelo método de São Luís 21 anos depois. Então, gosto muito dessa aparição. Essa é a aparição de Nossa Senhora, o título de Nossa Senhora que eu mais gosto, que eu mais tenho devoção. E, inclusive, se bobear, eu compro uma imagem de Nossa Senhora todo mês, Nossa Senhora de Fátima. Lá em casa tem uma, já comprei outra hoje, minha mulher nem sabe. Depois ela vai falar comigo que eu tô fazendo minha casa virar um museu de Nossa Senhora de Fátima. Eu comprei uma hoje na internet, enfim. Mas então, Milagre do Sol, dia 13 de outubro de 1917, a última aparição de Nossa Senhora. A Senhora havia prometido para os pastorinhos que na última aparição ela operaria um grande milagre e todos acreditariam. E essa notícia se espalhou. Então, naquela aparição havia multidões, mais de 70 mil pessoas na cova da Iria, porque eles esperavam esse milagre que Nossa Senhora tinha aparecido. E estava chovendo demais, chovendo muito, e tinha feito muita lama, e as pessoas afundavam até o tornozelo na lama. Então estava todo mundo atolado na lama. E a irmã Lúcia diz: agora vamos rezar o terço. Todos fechem o guarda-chuva. Vai estar chovendo, todos fechem o guarda-chuva. Todos obedeceram aquela menina de 10 anos, fecharam o guarda-chuva. E aí que se molharam mesmo, né?
Eles ficaram todos encharcados e rezaram o texto. Eles acabaram de rezar o texto, Nossa Senhora apareceu, os 3 pastorinhos. E Nossa Senhora mais uma vez pede que se reze o texto, né? Nossa Senhora diz, aparece no céu São José com o menino Jesus no colo. São José abençoa o mundo. Muitos estudiosos da aparição de Fátima dizem que aí começou a era de São José, né? A era de São José agora é por meio de São José que Deus quer derramar muitas graças e bênçãos sobre o mundo, né? Então é a era de São José. São José aparece como Jesus abençoa o mundo. Depois a irmã Lúcia diz, olhem para o sol. Eles olham para o sol. E o sol começa a se mover no céu, como que dançando no céu. As pessoas ficam espantadas com aquilo. E esse mover do sol no céu demorou 10 minutos. 10 minutos as pessoas olhando para o sol e o sol se movendo. E as pessoas conseguiam olhar para o sol sem se ofuscar a visão. Conseguiam. Todas aquelas 70 mil pessoas conseguiram olhar para o sol. De repente o sol começa a cair sobre elas. E elas acreditam que vai ser o fim do mundo. Então elas começam a confessar publicamente seus pecados. E o sol caindo, o sol vindo, o sol crescendo, tornando cada vez mais enorme, se aproximando. Elas começam a confessar os seus pecados publicamente e fazer o ato de contrição. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos de omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Acabou. Puf! O sol volta para o local dele. Quando eles se olham, todos eles estavam secos. Não havia mais lama. Todos eles estavam limpos. 70 mil pessoas na lama e molhados. 70 mil secos e limpos. Esse milagre foi fotografado, filmado e atestado nos jornais da época. Pessoas a mais de 5 quilômetros de distância viram o sol dançando e viram o sol caindo. Então, naquele local, na Cova da Iria, se estima que 70 mil pessoas estavam presentes. Mas é muito mais o número de pessoas que visualizaram esse milagre nas redondezas, porque a 5 quilômetros de distância esse milagre foi visto. Se você procurar na internet Milagre do Sol, você vai ver as fotos da época, inclusive as fotos das pessoas olhando para o céu aterrorizadas e etc. Porque o milagre durou 10 minutos. Então os fotógrafos e jornalistas que estavam ali, porque já tinha cobertura de jornalistas com relação ao milagre de Fátima, às aparições de Fátima, fotografaram e registraram esse grande milagre. Esse foi o grande milagre. Mas, para resumir, já são 20h32, já deu a hora da nossa catequese. Para resumir essa aparição de Fátima, para resumir, qual que é o centro dessa aparição de Fátima? Tem os segredos de Fátima, né? O primeiro segredo é chamado a conversão, o segundo segredo é a visão do inferno, e o terceiro segredo ainda não foi revelado por completo. E muitas pessoas questionam em relação ao terceiro segredo de Fátima, se era aquela visão do Papa. A irmã Lúcia fala no terceiro segredo que ela tem uma visão do Santo Padre o Papa caminhando no Calvário, passando por um lugar onde havia muitas pessoas mortas, né? E que o Papa chega no alto de uma grande cruz, então com ele e os cardeais, e ele é fuzilado, é morto, ele e os cardeais todos são mortos, né? E esse seria o terceiro segredo. Mas depois o Santo Padre o Papa Bento XVI disse que o terceiro segredo não se resume somente a isso. Ou seja, tem muito mais coisa além disso. E as pessoas ficam, mas qual que é o terceiro segredo? Por que a igreja não revela o terceiro segredo? O núcleo das aparições de Fátima não são segredos. O núcleo, o centro da mensagem de Fátima é que o mundo está se afastando de Deus e mergulhando no pecado, na lama, numa chuva de pecados, como aconteceu no dia 13 de outubro de 1917. Lembra o que eu tinha falado? O contexto estava na Primeira Guerra Mundial, muitos homicídios, Revolução Russa, o paganismo avançando, a negação de Deus, a maçonaria avançando em Portugal, a igreja sendo perseguida e etc. E um detalhe fundamental, o mundo então estava mergulhando no pecado, o reino de Satanás estava avançando sobre o mundo. Por que Nossa Senhora aparece em Fátima, no lugar que tinha um nome árabe? Lembra que eu falei para vocês, né? Os árabes invadiram a Península Ibérica até serem expulsos por Dom Afonso Henriques. E Fátima tem esse nome de uma das filhas de Maomé. Por quê?
Acontece que muitos anos antes da fundação de Portugal, por volta do ano 700, muçulmanos estavam nesse lugar. E nesse lugar eles viram uma linda mulher, branca, resplandecente de luz, linda. E essa mulher não olhava para eles. E eles ficaram fascinados com a visão daquela mulher linda. E eles disseram: quem é essa mulher? Esse quem é essa mulher lembra o Cântico dos Cânticos, onde diz: quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha. Guarda o exército em ordem de batalha, que é importante. Como o exército em ordem de batalha. Ela não olhava para eles e era linda, formosa e brilhante como o sol. Eles disseram: essa mulher só pode ser Fátima. Quem é Fátima? Uma das filhas de Maomé. Era a filha mais bonita, mais bela de Maomé, a filha mais linda de Maomé. Chamava Fátima. Então vamos colocar o nome desse lugar de Fátima. Certo? No ano de 1000, por volta do ano de... Agora me fugiu o ano, acho que 1517. Os muçulmanos queriam invadir e tomar toda a Europa como eles tinham tomado a Península Ibérica. E o grande califa lá, o chefe dos muçulmanos, havia dito que ele colocaria os cavalos dele para pastar na Basílica de São Pedro. Que eles iam tomar a Europa, iam tomar o Vaticano, iam matar o Papa e todos os cardeais e todos os sacerdotes, e a Basílica de São Pedro ia virar o curral de seus cavalos. De fato, ele ia fazer isso. E ele levantou um grande exército de muçulmanos para combater e para destruir a cristandade, né? Para invadir a Europa e tomar conta da Europa. Seria o fim da igreja. Então o Santo Padre, o Papa, pede que os reis católicos se reúnam para combater os muçulmanos. E os reis católicos se reúnem, mas eles eram muito poucos. O exército católico era muito pouco. E eles falam assim: a gente não consegue fazer frente à armada muçulmana, vamos perder a batalha. O Papa fala assim: vocês vão a Lepanto. Lepanto era uma entrada no Oriente Médio para a Europa, na Grécia. Lá vocês vão combater os muçulmanos antes que eles entrem na Europa, que seria entre a Grécia, entre a divisa entre a Europa e o Oriente Médio. E vocês vão vencer, porque vocês vão usar essa arma aqui, o Santo Rosário. Ou vocês vão usar essa arma para vencer os muçulmanos. E todo o exército, a armada católica, rezava o terço. Rezou o terço. E o Papa levantou a igreja inteira para rezar o rosário. O Papa no Vaticano, com os cardeais, todos os sacerdotes, toda a igreja, todos os fiéis leigos, a igreja inteira na Europa rezando o terço por essa batalha. Colocaram no navio principal católico a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que havia aparecido a San Juan Diego no México, porque Nossa Senhora de Guadalupe converteu todos os índios mexicanos, né? Os índios não queriam abraçar o catolicismo. Nossa Senhora se apareceu como índia para os mexicanos e eles se converteram todos. Os índios, hein? Acabou o problema da igreja. Os índios todos se converteram. Chamando Nossa Senhora de La Morenita, né? A Moreninha, a mãe do céu morena. E colocaram a imagem de Nossa Senhora porque ela converteu os índios, então ela converteria os muçulmanos também. E eles foram para essa batalha. Começou a batalha. Os muçulmanos, a quantidade de muçulmanos era esmagadora, era impossível que eles vencessem. De repente, os muçulmanos começaram a fugir. E a armada católica, percebendo que os muçulmanos começaram a fugir, começou a atacar eles. E acabou com o exército muçulmano, de maneira milagrosa. Alguns foram presos, capturados. E eles perguntaram: por que vocês começaram a fugir se vocês estavam vencendo a batalha? Eles disseram: porque no céu apareceu uma linda senhora, vestida de branco, resplandecente como o sol, comandando um exército de anjos. Quem que apareceu um ano antes? Nossa Senhora de Fátima, um anjo de Portugal. Comandando um exército de anjos contra nós. Ficamos aterrorizados e fugimos. Isso se deu no dia 7 de outubro, por isso aí o Santo Padre, o Papa, determinou que dia 7 de outubro fosse celebrada a festa de Nossa Senhora do Rosário. Por meio de Nossa Senhora do Rosário, foi vencido o exército muçulmano e foi salva a Europa. Fátima é um nome muçulmano. No dia 13 de outubro, Nossa Senhora diz: eu sou a Senhora do Rosário. Eu
eu sou a Senhora do Rosário. E ela diz, rezem o terço todos os dias. Nossa Senhora está dizendo, como por meio do terço eu dei vocês a vitória contra os muçulmanos, agora mais uma vez o demônio se levanta contra a igreja para destruir a igreja no mundo inteiro. Por essa arma vencereis. Rezem o terço todos os dias. Por isso Nossa Senhora de Fátima, no lugar muçulmano, para mostrar que como eu dei a vitória para vocês em Lepanto contra os muçulmanos, agora o grande inimigo é o demônio. Eu vou te dar a vitória novamente. Reze o terço todos os dias. Reze o terço. Eu sou a Senhora do Rosário. Então, qual é a mensagem de Fátima? O mundo está mergulhando na lama e na enchente do pecado. O sol da justiça é Jesus. Ele virá a nós por meio de Nossa Senhora. E por mais terrível que seja a batalha, Nossa Senhora prometeu em Fátima, irmã Lúcia, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Se você quiser fazer parte do triunfo do Imaculado Coração, penitência, conversão e oração do terço. Esse é o resumo da mensagem de Fátima. Penitência, conversão e a oração do terço. Isso contradiz a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério? Não. Isso contradiz a Sagrada Escritura e tudo que a Igreja ensinou na Revelação? Não. Isso contradiz o Catecismo? Não. O próprio São João Batista começou dizendo, convertei-vos e crede no Evangelho. Então a conversão sempre foi pregada na Sagrada Escritura. São Francisco era um santo penitente. Então Nossa Senhora vem pedir penitência, aquilo que a Igreja sempre pediu, a Revelação sempre pediu penitência. Nossa Senhora vem pedir a penitência novamente. Nossa Senhora vem pedir a oração do Rosário. O Sagrado Magistério sempre ensinou a rezar o Rosário. E a tradição na igreja é rezar o Rosário. Sempre se rezou os 150 salmos, e aqueles que não sabiam rezar os 150 salmos começaram a rezar 150 Ave Marias. Então é tradicional na igreja. Então o que Nossa Senhora pede em Fátima corrobora com a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Os frutos da vida dos videntes se tornaram santos. O fruto da vida do povo, o povo viveu uma grande conversão. Né? Até hoje o povo vai a Fátima e lá muitas pessoas se convertem. Então, queridos, nesse mês de maio, mês que celebramos Nossa Senhora de Fátima, olha para o mundo aí fora. Está tendo uma tempestade, não é? De pecado. O mundo está na lama, não é? Como estava naquele dia em Fátima, na Cova da Areia, no dia 13 de maio. Assim como Nossa Senhora intercedeu e veio o sol da justiça e secou eles da lama, secou eles da água da chuva e limpou eles da lama, e o chão ficou seco. Jesus quer nos lavar e nos limpar do pecado. Para isso, Nossa Senhora pede essas ferramentas: oração do Rosário, penitência e conversão. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, pedindo que ela, como ela deu a vitória aos cristãos em Lepanto naquele dia 7 de outubro, contra a armada muçulmana, que em Fátima, que é o nome muçulmano, ela vem nos dar o Rosário como arma. Foi o mesmo Rosário que deu a vitória para eles em Lepanto. É o mesmo Rosário que hoje a gente vai vencer o nosso inimigo. E por fim, o Imaculado Coração de Maria vai triunfar. E por meio do triunfo do Imaculado Coração de Maria, triunfará Jesus. São Luís de Montfort diz: por meio de Maria, Jesus veio ao mundo. É por meio de Maria que Jesus voltará ao mundo. São João disse isso no ano de 1700. É por meio de Maria que Jesus voltará ao mundo. Em 1917, a Senhora diz: meu coração imaculado triunfará. E pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria, virá o Sagrado Coração de Jesus. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Francisco e Santa Jacinta Marto, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E viva Maria Imaculada.